Olá, tudo bem com vocês? A paz do Senhor Jesus. Quero dizer primeiramente que você não está aqui por acaso. Você não está aqui porque você foi curioso e queria ver o vídeo. Você não está aqui porque foi um simples compartilhamento que chegou até você. Você está aqui porque foi Deus que te direcionou. E eu sei que você vai ouvir essa mensagem dele até o final. E por isso te peço também que quando essa mensagem tocar no teu coração, que você compartilhe, que você comente, que você curte. Porque quando você faz isso, você está mostrando para o YouTube que essa mensagem ela não é desrespeitosa, que ela não vai contra as diretrizes. E além do mais, você está fazendo o ID do Senhor. Você vai estar compartilhando a palavra de Deus para seu vizinho, para seu amigo, para aqueles que estão próximos de você, que você quer que ouça essa mensagem também. Então eu vou deixar essa missão com você. Amém? Ontem eu tinha me programado inteira para trazer um vídeo. Fiz o roteiro, tudo certinho. Sabe quando você se arruma para ir para um evento? Você coloca o sapato, coloca a roupa adequada. Aí você recebe uma ligação e diz assim, olha, não vamos mais para este lugar, vamos para um outro lugar. Você precisa trocar essas vestes. Aí é tudo aquilo que você se programou, não vai dar certo, não deu certo, porque você precisa trocar de imediato. E foi assim que Deus fez comigo. Eu me programei, mas Ele teve uma outra programação. Eu tinha preparado uma mensagem para trazer aqui, mas Ele trouxe essa mensagem que eu vou deixar aqui para vocês. Que está lá no livro de Joel, está no livro de Joel, capítulo 1, versículo do 13 ao 19, que diz assim: o que Deus está dizendo através de Joel aqui é o seguinte, ele está dizendo que é para voltem ao altar com arrependimento verdadeiro. Deus está dizendo para o povo se voltar com arrependimento. Ele diz no versículo 13, cingi-vos e lamentai, sacerdote, gemei, ministro do altar. Deus está dizendo para a gente voltar ao altar da adoração. Mas não com fingimento, não com falsidade, mas com o coração rasgado na presença dEle, arrependidos dos nossos pecados. Essa mensagem foi tão forte ao meu coração ontem, que toda a minha oração foi toda direcionada e totalmente diferente de tudo que eu já havia feito antes. Eu sentia assim um mover e o tocar de Deus e eu só sabia pedir misericórdia. Porque eu sei que quando Ele manda uma mensagem dessa, eu sei que se a gente não se arrepender, há um juízo dEle. Porque Deus, Ele não é só amor. Deus, Ele é fogo consumidor. E nós precisamos voltar ao altar da adoração novamente, ao primeiro amor novamente, a não se acostumar com o pouco que estão nos oferecendo ou que nós estamos buscando. Nós temos que buscar mais, nós temos que querer mais, nós temos que ter sede e fome da presença de Deus. E Ele está chamando aqui no versículo 14 para a gente proclamar um jejum e união ao povo em oração. Por isso eu estou aqui. Porque quando Ele me deu essa mensagem, eu sabia que essa mensagem não era só para mim. Quando Ele diz aqui, versículo 13 ou versículo 14, Ele diz, proclamai um santo jejum, proclamai uma santa assembleia solene. Isso aqui é uma convocação para todos buscar com intensidade. Então não era só para mim. Eu sabia que não era só para mim. E o Espírito Santo, Ele está aqui nos chamando eu e você, para a gente liderar esse movimento de clamor, de arrependimento. Isso pode começar comigo, como está agora, mas também com você. A partir do momento que você ouvir essa mensagem, isso depende de você compartilhar essa mensagem, de você mostrar para outras pessoas, para que elas possam sentir o desejo de buscar, de se arrepender, de proclamar, de santificar, de jejuar na presença de Deus. Porque Deus, Ele está nos chamando para isso. E quero dizer algo para vocês, que as crises, elas são sinais espirituais, elas não são apenas naturais. E eu vou dizer
Através da palavra eu vou provar para vocês que isso é verdade. Que ele diz assim no versículo 15, porque o dia do Senhor está perto. A escassez, os bloqueios, a dor, a falta de fruto, tudo isso é mais do que circunstâncias. É Deus chamando o seu povo. Muitas das vezes a gente acha que tudo a gente bota, é o inimigo, que está fazendo isso. Às vezes não é o inimigo. Às vezes é o próprio Deus te mostrando, filha, tudo isso que eu estou fazendo você passar é para você olhar para mim e voltar ao altar da adoração. Porque às vezes Deus nos dá tudo, sabe aqueles filhos ingratos quando Deus dá tudo e quando a gente tem tudo a gente esquece do Pai. E aí o Pai ele vem e diz assim, pois eu vou tirar que eu quero que você olhe para mim novamente. Eu sou mãe e eu sei quando eu quero pôr os meus filhos, chamar a atenção deles quando eles estão errados. Eu tiro algo deles, eu mostro para eles e Deus está mostrando para nós, através de tudo isso, que é para a gente voltar os nossos olhos e ao primeiro amor, a proclamar a presença do Pai. Ele diz aqui no versículo 17 que até o que era promessa está se perdendo sem a presença de Deus. Porque eu tenho uma promessa e vai se cumprir se você fizer a sua parte. Se você não fizer a sua parte, ela simplesmente não vai passar de uma promessa que foi dita para você e pronto. Porque Abraão, quando ele recebeu uma promessa de Deus, que ele diz assim, sai da tua terra, da tua parentela, que eu te mostrarei, ele precisou sair, ele precisou ir. Deus falou, mas ele precisou se movimentar. E há uma movimentação que eu e você precisamos fazer. E ele diz assim, as sementes apodreceram sem arrependimento e comunhão. Até os projetos e promessas podem parar, mas eu posso te dizer que há esperança se nós clamarmos a Deus, se nós nos arrependermos verdadeiramente. Então é por isso que ele está dizendo, porque antes dele vir com juízo, Deus ele vem com uma mensagem, com um alerta. Olha, eu estou te dando alerta, se você não parar, vai acontecer. E Deus está nos chamando, está nos alertando para que a gente venha proclamar, se arrepender, para que a gente não venha sofrer as consequências. E no versículo 19 ele diz, volte a clamar, há um mover para quem responde com aquebrantamento. A ti, ó Senhor, clamo. O clamor ele atrai restauração. Quando o povo ele reconhece que só Deus pode mudar a situação, ele nos ouve. E ele nos responde, ele não deixa a gente sem resposta, ele nos responde. Amém? Então que essa mensagem, ela possa chegar a você, a tocar o seu coração, a que você possa passar adiante. E que se você sentir que os frutos eles estão secando, que as promessas não estão se cumprindo, o que está acontecendo, que tudo que você programa está dando errado, presta atenção que Deus ele pode estar querendo falar com você através do que está acontecendo na sua vida. Ele está chamando você a um arrependimento, a um clamor. Não só pedir, nós temos que entender que às vezes não é só orar pedindo para Deus fazer, às vezes nós temos que... A maioria das vezes somos nós que temos que nos posicionar, porque quando nós nos movimenta aqui, o céu, ele também se movimenta a nosso favor. Então Deus está chamando a gente para esse clamor, para este jejum. Tira um tempo de jejum, de adoração, de clamor, de arrependimento. É isso que Deus está querendo de nós. É isso que Ele está chamando você. Amém? Que Deus te abençoe.